com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais um apêndice ao trimestre. Os irmãos sabem que quando nós encontramos algum tema correlato ao tema do trimestre, que entendemos seja interessante também sobre ele discorrer, longe de nós dizer que há incompletude, não são subsídios complementares, nós então elaboramos alguns apêndices, né, para que nós possamos enriquecer ainda mais o estudo do trimestre nas escolas bíblicas dominicais. E neste primeiro trimestre de 2024, nós estamos estudando o tema O Corpo de Cristo, a origem, a natureza e a vocação da igreja no mundo. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, que é o pastor presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E nós, neste segundo apêndice, nós já fizemos um apêndice onde analisamos o bom combate da igreja. Neste segundo apêndice, nós iremos falar sobre o futuro da igreja. A igreja, ela nasceu num determinado momento histórico aqui na Terra. Embora ela fosse planejada antes da fundação do mundo, né, a Bíblia Sagrada nos mostra que a Bíblia nos mostra, né, que a igreja ela foi planejada por Deus antes mesmo da fundação do mundo. Deus sabia que iria criar todas as coisas, que o homem pecaria e ele queria salvar o homem. E a igreja seria este povo formado pelas pessoas salvas pelo seu Filho Jesus Cristo, que também já havia sido planejado que morreria pelos pecadores. Lá em Apocalipse capítulo 13, versículo 8, nós encontramos: e adoraram a todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, Jesus já estava preparado para morrer por nós na presciência divina antes mesmo que o mundo fosse criado. E em morrendo, ele edificaria a igreja que é este povo que creu nele, creu na sua morte vicária. E o apóstolo Paulo nos fala que a igreja já estava também planejada antes mesmo da fundação do mundo. Lá em Efésios, capítulo 3, versículo 4. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são coerdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Então, durante todos os séculos, isto foi mantido oculto, era desconhecido de todos. Mas Jesus revelou este plano lá em Cesareia de Filipe. Em Cesareia de Filipe, quando ele recebe a afirmação do apóstolo Pedro de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, o que foi revelado pelo Pai a Pedro, ele então revela à igreja. E ele diz, Mateus 16 e 18, pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, que é Jesus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então nós vemos aqui que Jesus revela lá em Cesareia de Filipe a igreja, que era um mistério de Cristo, como diz o apóstolo Paulo. Mas a igreja foi edificada num momento histórico. Embora ela estivesse planejada e projetada na eternidade, antes da fundação do mundo,
ela só se realizou, esse plano só foi executado a partir, dizem alguns estudiosos, da ressurreição de Cristo, passando pela sua ascensão e ela dando à luz no dia de Pentecostes. Então, alguns entendem que a igreja ela é revelada em Cesareia de Filipe. Quando Jesus morre na cruz, ela é concebida, gerada, e aquele derramamento do sangue, da água de Jesus seria este nascimento da igreja, assim como Eva foi tirada de Adão, a igreja teria sido tirada do lado de Cristo. Quando Jesus ressuscita, ele sopra sobre os discípulos no domingo, na tarde do domingo da ressurreição, e eles recebem o Espírito Santo. E então nós temos aí então a completude da geração da igreja, assim como Adão foi formado do pó da terra e depois o Senhor soprou em suas narinas, também no dia da crucifixão a igreja é como que formada e na tarde do domingo da ressurreição ela recebe o seu fôlego de vida, recebem o Espírito Santo. Jesus sobe aos céus e 10 dias depois, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo é derramado, os discípulos são revestidos de poder e a igreja nasce, se dá à luz à igreja. E Pedro e os apóstolos pregam naquele dia e já quase 3.000 almas se convertem. A igreja começa a sua marcha pela história da humanidade. E é por isso que ela tem um futuro. Embora ela tenha sido concebida na eternidade, ela foi instalada na Terra e agora ela está em uma peregrinação. É o que o apóstolo Pedro nos fala sobre esta ideia de que nós estamos em peregrinação. Lá na sua primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 17. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. A igreja está peregrinando aqui na terra. Ela não é deste mundo. Jesus fez questão de dizer isto. Eles não são deste mundo, como eu deste mundo não sou, mas estão no mundo. Então a igreja, ela vai passar um tempo aqui na terra. Ela foi edificada por Cristo, está pregando o evangelho, ensinando os crentes, glorificando a Deus, mas chegará um momento em que a igreja também será retirada aqui da terra. Então, existe um futuro, porque a igreja, o lugar dela não é aqui. Embora o profeta não tenha se dirigido à igreja quando disse estas palavras, Miqueias, ele, quando fala isso se aplica claramente à igreja. Miqueias capítulo 2, versículo 10. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Embora esta mensagem de Miqueias fosse dirigida ao povo de Judá, ela se aplica à igreja. A igreja não é deste mundo, ela está neste mundo. E aqui não é o seu lugar. A igreja não pertence à terra. A igreja não tem como objetivo a terra, mas sim os céus. Este é o futuro da igreja.
Mas antes de falarmos do futuro da igreja, vamos aqui, neste estudo, analisar primeiramente duas alegorias bíblicas que se aplicam à igreja. O que é uma alegoria? Alegoria é um discurso, um, um texto que, embora fale de uma coisa, está também se referindo a outras coisas. No caso da Bíblia, normalmente, a alegoria fala de fatos e de acontecimentos que têm um significado espiritual, que simbolizam algo espiritual, algo mais profundo. E nós, para podermos entender o futuro da igreja, entendemos que seja interessante falarmos de duas alegorias, dois textos bíblicos que nos mostram o que é a igreja e por que do futuro que está reservado a ela. A primeira alegoria é a do casamento entre Isaac e Rebeca. O casamento de Isaac e Rebeca, que é o primeiro casamento feito depois da promessa que Deus deu a Abraão. Daí a sua grande importância, porque se trata do primeiro casamento que vai dar continuidade à descendência de Abraão para que venha a salvação. Neste casamento, ele se deu em circunstâncias muito minudenciadas nas Escrituras. O capítulo 24 do livro de Gênesis só trata deste assunto. Trata do casamento, de todas as circunstâncias que levaram ao casamento entre Isaac e Rebeca. E esse detalhamento feito pelas Escrituras não é por acaso, porque o casamento ele é um símbolo da união de Cristo com a igreja. E isto não é nenhum teólogo quem diz, é a própria palavra de Deus. Lá em Efésios, capítulo 5, versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Os irmãos percebem aqui que Paulo deixa bem claro que o casamento ele é um símbolo de algo misterioso, de algo muito profundo, que é a união entre Cristo e a igreja. Então, o casamento entre Isaac e Rebeca, ele nos traz uma alegoria. Ele nos mostra, através deste episódio, várias características da igreja e do seu relacionamento com Cristo. Rebeca simboliza a igreja, a mulher, a esposa, a noiva. Isaac simboliza Cristo. Ele é o noivo, é o esposo, é o marido. Depois que Sara morreu, Abraão resolveu arrumar uma esposa para Isaac. Deus havia dito que faria de Abraão uma grande nação. E houve o milagre do nascimento de Isaac. Agora era necessário que Isaac se casasse para dar continuidade à formação desta nação. A primeira coisa que nós vemos no capítulo 24 do livro do Gênesis é que Abraão, tendo tomado esta decisão, já devido à sua idade avançada e não querendo sair da terra de Canaã, para onde Deus o havia mandado, ele chama o seu mordomo, o seu principal servo, Eliezer ou Eliezer,
e faz com que ele faça um juramento de que arrumaria uma esposa para Isaque da parentela de Abraão. Abraão não queria, de forma alguma, que a mulher de Isaque fosse habitante da terra de Canaã. E por que Abraão tomou esta decisão? Porque ele sabia que aqueles habitantes da terra de Canaã eram homens injustos, eram pecadores. O próprio Deus havia dito para Abraão que aquela gente era pecadora, era injusta. Nós lemos lá em Gênesis, capítulo 15, quando Deus faz o juramento a Abraão de que lhe faria uma grande nação, ele revela a Abraão alguns episódios que ocorreriam com a sua descendência. E é dito o seguinte, lá em Gênesis capítulo 5, versículo 15: E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então, os irmãos percebem que Deus reprovava a conduta dos cananeus, dos descendentes de Canaã. E nós vemos que os descendentes de Canaã eram particularmente rebeldes contra Deus. Canaã era neto de Noé, filho de Cão, Cão que desonrou ao seu pai. E por isso Noé, inclusive, maldisse a Canaã, que era o filho primogênito de Cão. E todo aquele povo que descendeu ali de Canaã, lembrando que Nimrod, que foi o que levou o povo a construir a Torre de Babel, ele era também dessa descendência. Ele era filho de Canaã. Então, os cananeus sempre foram rebeldes contra Deus. E por isso, Abraão não queria de forma alguma que seu filho se casasse com alguma mulher daquela gente, porque aquela gente era inimiga de Deus, aquela gente era desobediente a Deus. Lembrando ainda que também eram descendentes dos cananeus os moradores de Sodoma, Gomorra, Adimá e Zeboim, que foram destruídos com fogo e enxofre por causa da sua grande maldade que era cometida. Então, Abraão disse, olha, a esposa de Isaque não pode ser de um povo injusto. A esposa de Isaque não pode ser senão minha parenta. E aqui nós aprendemos que a igreja ela é formada por parentes de Jesus, por parentes do Pai. Abraão representa aqui Deus Pai. E toda a igreja ela é formada de irmãos, porque todos nós somos irmãos de Jesus, que é o nosso irmão mais velho. Lá em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus é o primogênito dos irmãos. Todos nós somos irmãos. É por isso que nós nos tratamos de irmão, irmã. Porque todos nós somos irmãos de Jesus. Somos filhos de Deus. Jesus é filho de Deus por natureza. Nós somos filhos de Deus por adoção. O próprio Paulo também escrevendo aqui, neste mesmo capítulo 8 de Romanos, ele diz no versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, nós somos filhos de Deus por adoção, né? Porque não recebesses o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebesses o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos,
somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. E aqui nós vemos, nesta alegoria do casamento de Isaac e de Rebeca, nesta primeira característica de que a igreja é formada pelos irmãos de Jesus, por herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, que por sermos filhos de Deus, temos de morar na casa do Pai. O futuro da igreja é a casa do Pai. E a casa do Pai não é esta terra. Jesus disse lá em João, capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, a igreja, como ela é formada pelos irmãos de Jesus, e isto é a primeira lição que é a alegoria do casamento de Isaac e de Rebeca nos traz, a igreja só pode morar na casa do Pai. O lugar da igreja é a casa do Pai, que não é aqui na terra, porque Jesus estava na terra e disse que lá na casa do Pai havia lugar, e que ele iria preparar lugar, e nos iria levar para lá. Eu insisto nisso porque muitas heresias, muitas seitas, ficam dizendo que os salvos vão morar na terra, vão ficar na terra, que a terra será restaurada para que eles morem aqui. Não! A igreja é formada pelos irmãos de Jesus. E os irmãos de Jesus devem morar na casa do Pai. E a casa do Pai não é aqui. A casa do Pai, a habitação do Pai, é outro lugar. São os céus. Nós vamos ver daqui a pouco. Então, primeira lição. A mulher de Isaac deveria ser escolhida entre os parentes de Abraão, porque a igreja é formada pelos parentes do Pai, pelos irmãos de Jesus. Segunda coisa que Abraão falou com Eliezer. Olha, você vai buscar uma mulher para o meu filho entre a minha parentela e você vai trazê-la para cá, para a terra de Canaã. Você vai tirá-la de lá onde ela está, que era Padã Arã, e trazê-la para a terra onde está Isaac, onde está o noivo. A igreja, ela é formada por pessoas que são trazidas do mundo para o corpo de Cristo pelo Espírito Santo. Eliezer, ele simboliza o Espírito Santo, que é enviado pelo Pai e pelo Filho para buscar a igreja. É o que acontece. As pessoas, elas são convencidas pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. E convencidas pelo Espírito Santo, elas invocam o nome do Senhor e são salvas e são postas pelo mesmo Espírito Santo no corpo de Cristo. Onde vemos isto? Vemos isto, o próprio Jesus nos ensina isso. No Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado,
e da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. As pessoas creem em Jesus, pedem perdão dos seus pecados, são perdoadas e passam a fazer parte da igreja, onde elas são colocadas pelo próprio Espírito Santo. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 13. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Eliezer teria que buscar a mulher para Isaac e trazê-la para que ela fosse morar junto com Isaac. A igreja, ela é trazida pelo Espírito Santo, mas ela vai ser levada pelo Espírito Santo até o encontro com Jesus, para morar para sempre no lugar em que Jesus está. Aqui também, nesta segunda lição da alegoria do casamento de Isaac e Rebeca, nós vemos que o destino da igreja é ir para onde está o noivo, é ir para onde está Jesus. Ela é trazida pelo Espírito Santo, convencida pelo Espírito Santo, trazida pelo Espírito Santo para morar para sempre com Jesus, onde ele está, na terra dele. E ele disse: eu não sou deste mundo. Então, o destino da igreja não é este mundo. O destino da igreja é onde Jesus está. É a pátria celestial. Abraão faz com que Eliezer jure. E outra coisa, Abraão diz para Eliezer que ele não poderia levar Isaac para a terra. Vamos supor que o pai da noiva dissesse: eu preciso conhecer o Isaac primeiro antes. Não. Isaac não saía de Canaã. A noiva é quem tem que sair de Padã Arã. A igreja é quem sai da terra. Não é Jesus que volta à terra. Né? É verdade que Jesus voltará para reinar no milênio, mas ele não é desta terra. E a igreja não volta para a terra. Então, nós estamos vendo que o destino da igreja é o céu. É estar para sempre com o Senhor. É o que diz o apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Jesus não volta à terra para buscar a igreja. Ele se encontra com a igreja nos ares, porque Rebeca saiu de Padã Arã para se encontrar com Isaac em Canaã. Isaac não poderia ir até Padã Arã. Então, aqui nós vemos mais uma lição desta alegoria do casamento entre Isaac e Rebeca, que nos mostra o destino, o futuro da igreja. Ela deve deixar a terra onde está. É por isso que a igreja ela é formada daqueles que saíram do mundo. É esse o significado da palavra eclesia, que é a palavra igreja no original grego, que é a palavra utilizada ali em Mateus 16 e 18, que nós lemos aqui: edificarei a minha igreja, eclesia, aqueles que são chamados para fora. Chamados para fora. A igreja tem de sair do mundo. O próprio apóstolo João,
ele diz lá na sua primeira carta, 1 de João, capítulo 1 de João, capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, quem é da igreja sai do mundo. É por isso que o item 8 do Cremos, da Declaração de Fé das Assembleias de Deus, ela diz assim, o item 8 diz, cremos na igreja que é o corpo de Cristo, coluna e firmeza da verdade, una, santa e universal assembleia dos fiéis remidos de todas as eras e todos os lugares, chamados do mundo pelo Espírito Santo, para seguir a Cristo e adorar a Deus. Então, a igreja tem que sair do mundo, assim como Rebeca tinha que sair de Padã Arã. Depois que Eliezer jurou, ele foi para Padã Arã. Ao chegar a Padã Arã, ele faz uma oração, pedindo um sinal para Deus, pedindo para que ele encontrasse uma parenta de Abraão para ser a esposa de Isaque. E que o sinal que ele pediu é que se ele pedisse água a alguma moça, esta moça lhe oferecesse a água, lhe desse a água pedida, e também, sem que houvesse pedido, também desse água aos seus camelos. Né? Ele foi com uma série de camelos, né? Com uma cáfila, até Padã Arã. E ele ia chegando, ele mal acabou a oração, Rebeca, que era filha de Betuel, que era o irmão de Abraão, ela foi ali, juntamente com suas ovelhas, porque ela era pastora de ovelhas, é a única pastora da Bíblia, porque era a profissão dela. Ela cuidava de ovelhas. Né? Não existe pastora noutro sentido, como falam por aí. Mas Raquel, então, foi levar as suas ovelhas e foi buscar água na fonte. E aí, então, a Bíblia diz que ela chamou a atenção de Eliezer. E ela chamou a atenção de Eliezer por quê? Em primeiro lugar, porque ela era uma moça formosa à vista. O texto diz lá, capítulo 24, versículo 16 de Gênesis, e a donzela era muito formosa à vista. Aqui nós temos uma outra característica da igreja. A igreja ela é bela. A igreja ela tem uma beleza espiritual. O apóstolo Paulo diz lá em Efésios, capítulo 5, versículo 25, vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. A igreja é bela porque ela foi purificada pela palavra de Deus, ela é limpa, ela é pura, ela está em comunhão com o Senhor e, portanto, nela está a glória de Deus. Porque quando nós pecamos, somos destituídos da glória de Deus. Mas quando somos perdoados, lavados e remidos no sangue de Jesus, nós recuperamos a glória de Deus. E a igreja, então, é gloriosa, ela é formosa à vista. E por ela ser gloriosa e formosa, o seu destino só pode ser a glória de Deus. Onde Deus está na majestade da sua glória. Lembram do que viu o profeta Isaías? Capítulo 6 do profeta Isaías.
O texto nos diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Porque a igreja é formosa, porque a igreja ela é gloriosa. Ela só pode morar onde Deus está. Onde está a glória de Deus? No trono de Deus, no céu dos céus, no trono de Deus, o lugar mais sublime do céu. Este é o lugar destinado à igreja, porque ela é gloriosa, porque ela é formosa como era Rebeca. E por ser gloriosa, o seu lugar só pode ser o trono de Deus. Foi o que Jesus disse e prometeu. Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. O trono de Cristo é o lugar destinado para a igreja, que está à direita do Pai, onde o profeta Isaías viu os serafins clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. O lugar da igreja é o trono de Cristo. É para lá que ela está destinada. E aqui é o que nós entendemos que é predestinação. A igreja está predestinada ao trono do Pai. Por quê? Porque creu em Jesus. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. É esta predestinação condicional. Se eu crer, eu pertenço à igreja. E o destino da igreja é o trono de Cristo. É quando você pega um ônibus. Você pega um ônibus que está escrito que vai lá para o centro da cidade. Você não queira ir para um bairro, porque o ônibus vai te levar para o centro da cidade. Você, quando entra naquele ônibus, está predestinado a ir para o centro da cidade. Mas se você pega um ônibus que vai para o bairro, você não queira ir para o centro, porque você pegou o ônibus que vai para o bairro. E aí, portanto, você está destinado a ir ao bairro. A igreja está destinada a ir para o trono de Cristo, porque ela é gloriosa, porque ela entrou em comunhão com Deus, porque ela creu em Jesus e alcançou a salvação. Mas Rebeca também se mostrou uma mulher trabalhadora. Veja que o pedido de Eliezer era de que a mulher, a moça a quem ele pedisse água, se também desse água aos camelos sem pedir, era esta a escolhida de Deus para Isaac. Então tinha que ser uma mulher disponível ao serviço, uma mulher servidora, uma mulher trabalhadora. E Rebeca realmente, quando ele lhe pediu água, ela trouxe água para ele, mas também se prontificou, sem pedido, a trazer água aos camelos e trouxe água a todos os camelos. Não sabemos quantos camelos eram, mas ela demonstrou disposição ao serviço. A igreja, ela é servidora. A igreja, ela é trabalhadora. Por quê? Porque ela é imagem e semelhança de Deus. O homem recuperado, a nova criatura. E nós somos filhos de Deus. E Deus é trabalhador. O próprio Jesus
disse lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, versículo 17. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. A igreja ela é trabalhadora, ela é servidora, ela está disposta a servir, a fazer o bem. E como ela é trabalhadora, como ela é semelhante a Deus, o seu destino é o céu. Por quê? Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Como pergunta o profeta Amós, em Amós 3:3. A igreja, para estar de acordo com Deus, tem de ser trabalhadora, disposta a servir. E vamos além. Rebeca, ela trabalhava não só para cumprir a obrigação, mas ir além da obrigação. O pedido de Eliezer era esse, que a moça que fosse escolhida por Deus não só lhe desse água porque ele havia pedido, e aí seria uma obrigação dela, um dever dela, saciar a sede de quem lhe pediu, tendo ela água, mas ela também se prontificasse a dar água aos camelos, o que não foi pedido, e que daria muito trabalho, porque os irmãos sabem que camelo toma muita água, porque ele guarda aquela água naquelas corcovas, né? Então, observe, ela foi além do que foi pedido. E essa é a característica da igreja. O Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, no versículo 40, ele diz assim: E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. O saudoso pastor Severino Pedro da Silva, ele sempre nos ensinava que o crente ele deve caminhar 2 milhas. A primeira milha é a milha do dever, é a milha da obrigação. Se alguém lhe obrigar a caminhar 1 milha, mas a segunda milha, vai com ele 2. A segunda milha é a milha do amor. É aquela beneficência, a benignidade, é o prazer em servir. A igreja ela tem um amor de Deus derramado no seu coração pelo Espírito Santo. E ela sempre age por amor, mais do que por dever. O servo que só cumpre a sua obrigação, disse Jesus, lá no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 17, se não me falha a memória, diz assim, versículo 10, assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. A igreja ela vai além do que é obrigada a fazer. Ela tem prazer em fazer o bem, ela é benigna, ela é beneficente. E é por isso que o seu lugar é o céu. Por quê? Porque Deus é benigno. Ela estará de acordo com Deus, fazendo bem. E por isso ela desfrutará por fazer o bem, por trabalhar, ela tem o direito a gozar de todo aquilo que o Pai tem. Jesus nos mostra isso.
lá na parábola dos dois servos. Lá em Mateus capítulo 24, diz o texto, versículo 46, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Veja que o servo fiel e prudente é aquele que está servindo, não só por obrigação, mas além, ele tem promessa de estar sobre todos os bens do Senhor. Ou seja, estar junto com o Senhor, desfrutando de tudo que é do Senhor. E o que é do Senhor é eterno e está no céu. Esta terra vai passar. Essa terra vai se desfazer. Aqui não é o destino da igreja. O destino da igreja é estar sobre todos os bens do Pai, estar na casa do Pai. Mas havia uma outra característica de Rebeca. Rebeca era donzela, ou seja, era uma moça jovem. Ela era uma moça jovem. E a igreja também é jovem. Nós já lemos aqui que Jesus trouxe uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante. A igreja não tem ruga. A igreja, ela é nova. Por quê? Porque ela nasceu de novo. Quando nós cremos em Jesus, nós nascemos de novo. Jesus disse que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Nós somos novas criaturas. Paulo diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo é novo. Esse versículo está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É tudo novo, nós nascemos de novo e não envelhecemos. Por quê? Porque vivemos em novidade de vida. Romanos 6 e 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Quando Jesus ressuscita, ele ressuscita num corpo glorificado que não mais envelhece. Os corpos gloriosos não envelhecem. Por isso que os anjos são vistos sempre como rapazes, mancebos. Não que sejam do sexo masculino, mas assim se apresentam. Não tem nenhum anjo velhinho lá de Bengola. Por quê? Porque na eternidade não há tempo. E nós passamos a ter a vida eterna. Nós estamos em novidade de vida. Somos nova criatura. Rebeca era donzela. E por que nós vivemos em novidade de vida? Vivemos em novidade de vida porque nós vivemos em novidade de vida e ela é nova criatura, por quê? Porque está na eternidade. Então a igreja está já na dimensão eterna. Embora vivendo aqui, já está na dimensão eterna. O apóstolo Paulo, ele diz que o homem interior se renova de dia em dia. Né? O homem interior ele se renova de dia em dia, enquanto que o homem exterior se corrompe.
Lá em 2 Coríntios 4,16, Paulo diz: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Então nós sempre somos novos, porque já temos a vida eterna, porque cremos em Jesus. E se temos a vida eterna, o nosso destino é eternidade com Deus. Porque vida eterna é eternidade com Deus. Por isso que a igreja vai estar sempre com o Senhor. Por isso que vai estar no céu dos céus, no trono de Cristo. Porque ela já tem a vida eterna. Rebeca era donzela. Mas Rebeca também era virgem. O texto diz lá em Gênesis capítulo 24 que Rebeca era virgem. Versículo 16 que nós lemos, 24 e 16 de Gênesis. A igreja é pura. Nós já vimos que ela foi lavada pela palavra, lavada a água pela palavra, e por isso ela é pura. A igreja é pura. Se ela é pura, ela é santa. Santa e irrepreensível. E o que é dito no céu? Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Porque a igreja é santa, o seu lugar é o céu. Não é neste mundo, porque neste mundo há a corrupção que destrói grandemente. Então, nós temos a realidade da igreja ir para o céu, porque Rebeca era virgem, a igreja é santa. Mas, assim então que Rebeca deu de beber aos camelos, Eliezer então lhe deu um pendente, 2 pulseiras, e contou a ela toda a história. Rebeca imediatamente saiu correndo para avisar os seus parentes a respeito de toda aquela história. Aqui temos uma outra característica da igreja. A característica da igreja é que ela é anunciadora das bênçãos de Deus, dos atos de Deus, da vontade de Deus. Rebeca, assim como Maria Madalena, correu a anunciar aos discípulos que Jesus havia ressuscitado, assim como os discípulos do caminho de Emaús correram de volta para Jerusalém para avisar que Jesus havia ressuscitado. A igreja ela não se contém e ela anuncia a salvação a toda a humanidade. Esta é outra característica da igreja. A igreja quer que todos conheçam a Jesus. A igreja quer que todos venham ao encontro de Deus. Porque ela quer a salvação das pessoas. E é por isso que a igreja vai estar para sempre com o Senhor. Porque o Senhor também quer a salvação das pessoas. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Eis mais uma característica, mais uma lição que nos dá esta rica alegoria do casamento de Rebeca e de Isaac. Quando Rebeca chegou e contou a história para os seus parentes, o seu irmão Labão prestou muita atenção, ele que era muito materialista, nos presentes que Rebeca havia recebido, nas pulseiras que estavam nas suas mãos e no pendente que estava no seu rosto. E ele se sentiu atraído a ir ao encontro de Eliezer, que havia continuado ali na fonte, junto com seus camelos, por causa da mensagem que Rebeca trouxe e por causa dos presentes que Rebeca havia recebido. A igreja, ela atrai as pessoas e
incentiva e estimula as pessoas a ir ao encontro de Deus. Por quê? Em primeiro lugar, pela mensagem da salvação, pela pregação do Evangelho. Mas esta pregação do Evangelho é confirmada com sinais, prodígios e maravilhas, que são dádivas que Deus concede à igreja. O batismo no Espírito Santo, que é o dom do Espírito Santo, os dons espirituais, o poder de Deus para expulsão de demônios, para a cura de enfermos, os sinais que seguem aos que creem. São dádivas divinas e que atraem o povo. A igreja, ela leva as pessoas a Deus porque ela prega o evangelho e porque ela tem o poder de Deus e os sinais confirmam a palavra. Labão vem, traz Eliezer para casa, eles são hospedados ali, há um jantar, um banquete entre eles, mas no dia seguinte Eliezer já quer vir embora. Labão e Betuel, que era o pai de Rebeca, diz, não, deixa a moça ficar aqui mais 10 dias. Não, eu tenho que ir embora agora. É ela a escolhida. E então chamam Rebeca e perguntam a ela se ela iria já com Eliezer. E ela diz, irei. Rebeca não queria mais ficar em Padã Arã. O anelo, o desejo de Rebeca era ir morar com Isaac. Sem delongas, sem se prender a nada de Padã Arã. Ela queria ir para Canaã. Ela queria se encontrar com Isaac. Esse é o desejo da igreja. A igreja ela não se prende com as coisas desta vida. Ela pensa nas coisas de cima e deseja ir se encontrar com o seu Senhor. Ela ama a vinda de Jesus. É o que Paulo diz. Quando ele termina a sua carreira, ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aos que amarem a sua vida. A igreja deseja ir ao encontro de Jesus. Como diz um hino da nossa harpa cristã, desejamos ir lá, desejamos ir lá, que alegria será quando nós nos encontrarmos lá. Este é o desejo da igreja. E é por isso que a igreja vai para o céu, porque ela deseja ir para o céu. E Deus irá dar o desejo do nosso coração. A igreja não se prende às coisas desta vida. Não está buscando prosperidade material, riquezas materiais. Não. A igreja deseja ir para o céu. E é por isso que ela vai para o céu. Quando Eliezer está chegando, a Bíblia diz que Isaac estava orando. Rebeca pergunta quem é aquele. Ele estava orando, quando ele vê a aproximação dos camelos, ele para de orar e vai ao encontro dos camelos. Rebeca pergunta, quem é aquele homem que está vindo para cá? Eliezer diz, é o noivo. E então ela, que já tinha descido do camelo, ela se cobre com um véu. Jesus virá buscar a igreja. Mas enquanto Jesus não vem buscar a igreja, ele está orando por nós.
porque só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Como diz o escritor aos Hebreus, Jesus é o nosso sumo sacerdote, é aquele que está intercedendo por nós. Jesus está intercedendo por nós, orando por nós. E ele parará de orar no momento em que o Espírito Santo estiver trazendo a igreja. Aí Jesus irá ao encontro da igreja. A igreja irá ao encontro de Jesus. É o arrebatamento. Eles se encontram. É por isso que o Espírito e a noiva dizem: vem. Jesus virá ao encontro e a igreja se submeterá a Cristo. É aquele gesto de Rebeca, que se cobre com um véu, é ela assumindo a condição de submissa, de serva do seu Senhor. E aí, então, a Bíblia diz que eles se casam e Isaac leva Rebeca para a tenda de Sara, que era a tenda de sua mãe. E ali eles desfrutam da intimidade. Quando vier as bodas do cordeiro, aí é o casamento entre Cristo e a igreja, as bodas do cordeiro. Neste casamento, nós teremos então, a partir de então, a comunhão plena com Cristo. Por quê? Porque a igreja será glorificada. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqueles que estiverem vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos. Nós teremos corpos celestiais e então poderemos ter comunhão plena com Cristo. Hoje, em parte, conhecemos, em parte, profetizamos. Hoje não podemos ter esta comunhão integral com Cristo, mas estaremos para sempre na tenda de Sara, que é a Jerusalém celestial, a cidade santa. É isto que a igreja está esperando. Morar na Jerusalém celestial, na casa do Pai, na cidade santa. Não é assim que Paulo diz? Filipenses, capítulo 2, versículo 20. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. A igreja vai para o céu, para a casa do Pai, onde Isaac habita. É para lá que ele leva a sua noiva. Para a tenda que era de Abraão, que era a tenda de Sara e Abraão. Agora é a tenda de Isaac e de Rebeca. É a casa do Pai. Vemos então, irmãos, aqui como é preciosa esta alegoria do casamento de Isaac e de Rebeca e que nos mostra o destino, o futuro da igreja. Mas nós falamos em duas alegorias. Então agora vamos para a segunda alegoria, que é a alegoria de Agar. O apóstolo Paulo é que fala desta alegoria e fala como alegoria mesmo, né? Se no texto lá do capítulo 24 de Gênesis nós fazemos a alegoria, aqui nesta segunda alegoria é o próprio texto bíblico que diz que se trata de uma alegoria. É a alegoria de Agar, que se encontra no capítulo 4 da epístola que Paulo escreveu aos Gálatas, dos versículos 21 a 31. Paulo escreveu a carta aos Gálatas porque alguns judaizantes
estavam visitando as igrejas que Paulo havia aberto na Galácia e levando os crentes a observar a lei de Moisés. Eles estavam dizendo que se eles não se circuncidassem, se eles não passassem a obedecer à lei, eles não alcançariam a salvação. E o apóstolo Paulo, então, escreve esta carta, indignado com a atitude de muitos crentes que estavam passando a observar a lei, e vai mostrar a eles que o evangelho é o evangelho da graça de Deus e que nós não estamos mais debaixo da lei. Ele diz que eles não podiam crer num outro evangelho. E ele, então, dentro do seu ensino, ele nos fala da alegoria de Agar, que está lá em Gênesis, em Gálatas, capítulo 4, versículo 21. Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvi vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Então, esta alegoria que Paulo constrói aqui, ele vai mostrar que quem alcança a salvação, quem passa a pertencer à igreja, ela essa pessoa é filho da livre. Porque Abraão teve 2 filhos. O primeiro filho que Abraão teve foi um arranjo que ele teve com a sua esposa Sarai. Abraão, ele não tinha filhos, tinha a promessa de Deus, achou-se que estava demorando e resolveram dar um jeitinho para Deus. E aí, então, Sarai pegou uma escrava chamada Agar, que tinha sido comprada por Abraão, ou ganha por Abraão, lá no Egito, quando ele havia ido para o Egito sem a ordem de Deus. E Abraão, então, trouxe essa escrava e Sarai deu Agar para Abrão e Abrão engravidou Agar. E Agar teve um filho que passou a ser filho de Abrão, Ismael. Mas depois Deus cumpriu a sua promessa que havia dado a Abraão, e Abraão teve então um filho de Sara. Agora já os nomes mudados, Abraão e Sara, e que foi Isaque, o filho da promessa. E esses 2 filhos, então, Ismael, que é o filho da escrava Agar, e Isaque, que é o filho da livre, porque Sara era uma mulher livre, ela era senhora de Agar, inclusive. E então o apóstolo Paulo diz que Agar simboliza os filhos da servidão, os filhos da escravidão. E que os filhos da escravidão, os filhos da servidão, eles têm por objetivo, por alvo, por lugar, a Jerusalém terrena. O que Paulo está querendo dizer aqui é que a lei, ela não liberta o homem do pecado. Assim como Ismael era filho da escrava e não herdou o patrimônio de Abraão, pelo contrário, Agar foi despedida, foi mandada embora com um pouquinho de água e de comida. E Deus precisou intervir no deserto para que Ismael não morresse. Como ele não herdou nada do pai, porque era filho da escrava, assim também quem se submete à lei não irá ganhar nada, não herdará nada de Deus, porque não creu no Filho de Deus, porque usa a lei como meio de salvação. Irá se perder, ficará fora da herança de Deus. Mas quem é filho da livre, o filho da promessa, que era Isaque, este herda todas as coisas do pai. Realmente, Abraão deu todo o seu patrimônio para Isaque.
Isaac recebeu a bênção do seu pai Abraão e se tornou o segundo patriarca, de onde viria a nação, de onde viria o Salvador. Porque ele era o filho da livre, ele era o filho da promessa. Mas Ismael era o filho da escrava. Agar, diz Paulo, e aí está a alegoria, simboliza o Monte Sinai. Simboliza o monte onde houve o pacto da lei entre Deus e Israel. E por isso, a cidade deste pacto é Jerusalém, terrena. Lá em Jerusalém que foi construído o templo que substituiu o tabernáculo, templo que foi destruído pela desobediência do povo e que foi reconstruído por ordem de Deus e que também foi destruído pela desobediência do povo que rejeitou a Jesus. E hoje lá em Jerusalém, dominada pelos gentios, não temos sequer um templo. E eles se voltavam para o templo, estavam presos ao templo, a Jerusalém terrena. Os judeus até hoje sonham em reconstruir o templo. Por quê? Porque são filhos da escrava. E aqui são filhos da escrava aqueles que vivem em pecado, vivem na prática do pecado, e aqueles que querem construir sistemas religiosos, observâncias, mandamentos para alcançar a salvação pelos méritos próprios, pelos méritos humanos. Tanto que nos dias de Jesus, o próprio Jesus disse que os fariseus, que eram considerados os judeus exemplares, eles estavam invalidando o mandamento de Deus por causa da tradição. Agar simboliza esta religiosidade, este desprezo para com Cristo. E o alvo desta gente é a Jerusalém terrena. São pessoas que rejeitam glorificar a Deus, que rejeitam a Cristo, que querem alcançar a salvação pelos seus próprios méritos, pelas suas ideias, do seu jeito, como eram aqueles judaizantes, que achavam que não bastava Jesus salvar as pessoas, era preciso que elas observassem a lei. São pessoas que criam meios de salvação, ou que dizem que Jesus é insuficiente para a salvação. Essas pessoas não pertencem à igreja. São filhos da escrava. Mas a igreja não, a igreja é filho da livre. É o filho da promessa. São aqueles que creem na promessa que Deus deu de um Salvador, que creem que Jesus é o Senhor e Salvador. E aí estes têm como Jerusalém a Jerusalém celestial. Olha o que diz o apóstolo Paulo, Gálatas capítulo 4, versículo 25. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. A igreja, como ela é filho da livre, como ela é filho da promessa, ela guarda a Jerusalém celestial, porque creu em Jesus, porque vive pela fé. A igreja, por viver pela fé, por ter crido em Jesus, tem como destino a Jerusalém celestial. Porque os patriarcas tinham esta mesma esperança e tinham este mesmo anelo. Hebreus capítulo 11
Versículo 13. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isso dizem claramente mostram que buscam uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Aqui o escritor aos Hebreus está falando dos patriarcas, de Abraão, Isaque e Jacó. Eles não se prenderam com Canaã, mesmo Canaã tendo sido prometida a eles, mas eles buscavam a pátria celestial. E por isso Deus lhes preparou uma cidade. A igreja, ela não se prende às coisas desta vida, às coisas terrenas, porque o seu destino é a Jerusalém celestial. Deus nos preparou uma cidade e é para lá que nós estamos indo, porque a igreja é peregrina e a habitação de Deus são os céus. O lugar de Deus é o céu, não é a terra. Salomão bem disse isso lá em segundo Crônicas, capítulo 7, capítulo 6, segundo Crônicas, capítulo 6, versículo 21. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação, desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Mesmo quando Salomão construiu o templo, na oração da dedicação do templo, ele diz que a habitação de Deus não era o templo, mas o céu. E o filho dá livre e vai para o céu. Deseja ir para o céu. Mesmo que ele tenha sido prometida a terra de Canaã aqui na terra, ele deseja a pátria celestial. Este é o destino da igreja. Quem vive pela fé está aguardando a cidade que está no céu. Como disse Paulo, nós já lemos aqui na Epístola aos Filipenses. A alegoria de Agar nos mostra que um foi nascido segundo a carne, Ismael, outro segundo o Espírito. A igreja é nascida segundo o Espírito e por isso está reservada a ela a eternidade com Deus, porque ela tem uma vida espiritual. A igreja foi liberta do pecado, por isso ela é filho da livre. E, ainda que Agar tenha tido aparentemente sucesso num primeiro momento, ela foi despedida para sempre. E nada herdou da casa do pai, nem ela, nem Ismael. E é porque nós estamos indo para o céu que nós temos a imagem do caminho. Esta imagem do caminho, Jesus disse que há dois caminhos, e a imagem do caminho nos traz esta ideia de que nós estamos aqui de passagem, que nós estamos peregrinando. Essa imagem do caminho é uma imagem muito forte, tanto que no início da história da igreja, nós vemos lá em Atos dos Apóstolos, sempre se chamando o evangelho,
a doutrina cristã, o grupo cristão de caminho. Lá em Atos capítulo 19, versículo 9. Mas como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. Então, os irmãos, vejam aqui que a doutrina cristã é chamada de caminho. Por quê? Porque nós estamos no caminho. Este mundo é apenas um caminho que nos leva para a pátria celestial. É por isso que nós devemos estar desprendidos das coisas desta vida. O futuro da igreja, o destino da igreja é a pátria celestial. É para lá que nós estamos indo. Não podemos perder o foco. E esta imagem do caminho é tão forte que o livro mais antigo de doutrina cristã que se conhece, no século II, o Didaquê, começa falando do caminho. E o livro mais vendido depois da Bíblia, que é um livro de ensinamentos de doutrina cristã, que é o Peregrino, de John Bunyan, o nome já diz, o peregrino, as aventuras do peregrino, mostra a vida cristã como um caminho, como uma caminhada da cidade da destruição até a cidade celestial. É para lá que nós estamos indo. E não demora. Jesus vem buscar a igreja, cumprindo a sua promessa. E nós iremos nos casar com ele nas bodas do Cordeiro. Adentrar na Jerusalém celestial, de onde nunca mais sairemos. Jesus voltará para reinar no milênio. A igreja estará ao seu lado como rainha, mas na Jerusalém celestial. Assim como a filha de Faraó, que se casou com Salomão, tinha o seu palácio separado em Jerusalém, nós teremos a nossa morada, que é a Nova Jerusalém, que estará acima da Jerusalém terrena, mas nós estaremos na Jerusalém celestial, com Cristo, reinando com Ele, como a rainha consorte reina com o rei. Depois do milênio, nós veremos o juízo do trono branco. Jesus julgará os vivos e os mortos. E a igreja estará ao seu lado. Não irá julgar. Assim como vemos Salomão julgando as pessoas e ao seu lado a rainha, como é dito lá no Salmo 45, por exemplo, mas sem participar do julgamento, quem julgava era Salomão. Ela só estava ali ao lado, no trono. Assim será com a igreja. A igreja assistirá ao lado do seu esposo, ele julgando todos os vivos e os mortos. E depois teremos o estado eterno. Estaremos para sempre com o Senhor. Como diz o livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 1. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Isto é o que está reservado para a igreja. Este é o futuro da igreja. Vale a pena sermos fiéis até o fim. Amém.